Olá, pessoal do 9º ano, eu sou a professora Railda, de matemática, né? Antes de nós darmos início à nossa aula, vou passar aqueles recados bem importantes para você. Hoje nós temos, né, uma nova opção de contato com o nosso professor, que são os Meets, né? Então, sempre que ele marcar, acesse lá, entre em contato com ele, aproveite para rever os seus colegas, né? E tirar as suas dúvidas com o professor. Também temos, né, a você que acessa o Google Classroom, não esqueça, né, de fazer a atividade número 1, que é obrigatória, clicar em enviar e assim você garante a sua presença. E para você que assiste pela Aula Paraná, você precisa ir até a sua escola, retirar esses materiais impressos, né, de acordo com a data combinada, e resolve tudo, entrega novamente na escola, o seu professor vai fazer a correção, vai te atribuir nota e presença, tá bom? Então vamos lá, o que nós temos para a nossa aula de hoje? Lembrando que, né, na aula anterior nós vimos porcentagem envolvendo juros simples e hoje nós vamos continuar, né, porque esse assunto ele é bem vasto, né, nós temos muitas situações para pôr em prática, né? E assim a gente vai aprender muito bem este conteúdo. Então, veja lá. Vale lembrar, né? As fórmulas que a gente viu na aula passada, né? Do juro simples e do montante. Lembrando que também no juro simples você pode usar, né, o teu raciocínio lógico e resolver sem a fórmula. Mas a fórmula nos facilita, né? Então, lembrando que a fórmula do juro simples é C, que é o capital, I é a taxa e T é o tempo. E no montante, eu tenho capital mais juros. Né? Então, assim, a gente recorda, né, para que hoje nós consigamos fazer os exercícios bem rapidamente. Então, veja lá. Vamos começar já com um exercício para nós aquecer aí a nossa aula. Uma mercadoria que custava R$ 450 sofreu um reajuste de 15%. De acordo com a inflação do período. Qual é o preço atual, né? Então, veja lá, nós temos o capital, né? Temos a taxa e temos o período. Então, você pode utilizar a resolução com o teu raciocínio lógico, tá? Então, eu vou te dar um tempinho para que você faça isso e a gente volte já com a resolução. Super tranquilo, né, gente? Então, como é que ficou a resolução dessa situação? Então, veja lá. Primeiro, nós temos que calcular, né, quanto que é
15% de 450. Lembra lá na primeira aula que a gente viu no primeiro slide? Então, 15% é 0,15, multiplicado pelo 450. Então, eu vou ter que esse reajuste foi de 67,50 centavos. O reajuste, o preço, ele aumentou ou diminuiu? Ele aumentou, né? Porque a minha mercadoria, ela custava 450, teve esse reajuste de 15%, que me deu 67,50. Na soma dos dois, eu vou ter o preço atual de 517,50. Então, houve um aumento nessa mercadoria, certo? Vamos aquecer um pouco mais aí, vamos para o exercício número 2. Veja lá. Para ser aprovado, certo projeto de lei precisa que, dos 300 parlamentares, no mínimo 51% votem sim. No dia da votação, 150 parlamentares votaram sim. Então, neste caso, letra A, faltaram apenas 2 votos para o projeto ser aprovado. Letra B, faltaram apenas 3 votos para o projeto ser aprovado. Letra C, o projeto foi aprovado com 3 votos a mais do que o mínimo necessário. Letra D, o projeto foi aprovado com 5 votos a mais que o mínimo necessário. Então, esse exercício é a mesma que o número 1, né? Então, o que você vai fazer? Você tem que ver quanto é 51% do total, certo? Aí, a gente já volta com a resolução. Quero ver se você já está ficando afiado aí nessa matéria.
Então, gente, como é que foi aí? Eu acredito que tenha sido bem tranquilo, né? Então, vamos para a resolução. Então, veja lá. Lembra que a prof falou que você tem que calcular os 51% do total. Quem é esse total? É o total dos parlamentares. Veja que eu posso simplificar, gente, né? Quando eu simplifico, a minha conta, né? A minha multiplicação me facilita e muito, né? Então, eu tenho 100, que tenho 2 zeros, e o 300 também. Então, eu simplifico, corto os zeros. Logo, eu fiquei com 51 dividido por 1, é o 51, e vezes 3. O meu resultado deu 153. Assim, 153 é o número mínimo de votos para que o projeto seja aprovado. Então, qual das alternativas que você marcou a correta? É a letra B, né? Então, ele tinha 150, então faltaram apenas 3 votos para ser aprovado. Então, no dia daquela votação, dos 300 parlamentares, foram 150, mas ele precisava de 51%. Então, para ele ser aprovado, teríamos que ter 153 parlamentares. Ah, gente? Então, vamos lá. Eu acho que cada vez mais que a gente faz exercício, melhor a gente fica, certo? Então, vamos para uma situação que eu tenho certeza que, de repente, você já até viveu, né? Quem não comprou uma bicicleta, né? Então, veja lá. Exercício número 3. Comprei uma bicicleta em prestação. De entrada, eu dei 124,75 centavos, que correspondia a 25% do preço da bicicleta. Qual é o valor dessa bicicleta? Tá? Então, assim, vou te dar uma dica para te ajudar nesse cálculo. Vamos usar, você pode usar, né, a regra de 3. Lembrando que 124,75 é em relação a 25% do valor da minha bicicleta. Eu tenho que saber qual é o valor total, então vai ser 100%. Então, logo eu vou ter alguma coisa para calcular ali, que é o que eu quero saber, que é o valor da bicicleta, que eu posso também chamar de X, tá? Um tempo aí para você e a gente já retorna.
Então, vamos lá para a gente ver como é que ficou essa resolução. Então, de acordo com, né, a dica, né, que a prof te deu, o ideal é a gente usar, né, a regra de 3. Então, lembrando que os R$ 124,75, ele corresponde a 25%, que é o que eu dei de entrada, né? Como a bicicleta, o valor total vai ser 100%. Então, eu vou ter o X para eu calcular e descobrir esse valor, né? Então, como é que eu faço? Lembra lá que a gente já fez muitos exercícios, né, usando a regra de 3, que basta eu multiplicar os meios pelos extremos. Então, eu vou ter 25x igual a 124,75 vezes 100. 25x igual. Quando eu tenho multiplicação por 10, 100 ou 1000, lembra que basta eu correr a casa, né, da vírgula. Aqui, como eu tenho 75, então basta eu retirar a vírgula, eu vou ficar com 12.475. Logo, o meu 25, né, eu recaí numa equação simples de primeiro grau, o que está multiplicando passa dividindo. Então, 12.475 dividido por 25, logo a minha bicicleta custou quanto? R$ 499, né? Então, de repente você vai lá agora, né, para dezembro, presentear alguém ou pedir de presente, né, uma bicicleta lá para o seu pai, para sua mãe, para sua madrinha, enfim, para o seu avô, e você vai saber ajudar ele até fazer os cálculos lá, né? Porque normalmente quando um presente é assim, a gente vai lá escolher, né? Então você já vai ter esse conhecimento para saber quanto que vai sair a tua bicicleta, tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos fazer mais um exercício para que a gente realmente tenha a compreensão desse assunto, que é super importante, né? E a gente usa aí no nosso dia a dia. Então, veja lá, exercício número 4. Um investidor aplicou R$ 5.000 durante 4 meses e a taxa de juros simples de 3% ao mês. Qual é os juros dessa aplicação? Então, veja ali que a prof já está te dando uma dica para que você use a fórmula, né? Então, nos juros simples, nesse contexto, nesse conteúdo, eu posso usar o meu raciocínio lógico, né? Ou eu posso usar a fórmula. Nesse caso aqui, já estou te dando a dica para você usar a fórmula. Então, vou te dar um tempo para você aí transcrever para o seu caderno esse exercício, né? Resolva e daí a gente já volta com a solução.
Então, a dica, né, super importante que a prof sempre te dá é assim, retire do exercício os dados que ele te deu. Então, veja aqui, o primeiro passo, né, é eu anotar. Então, lembra aqui, ele me deu um capital, né, de R$5.000, um tempo de 4 meses e a taxa de 3% ao mês. Então, sempre que eu tiver a taxa, eu tenho que dividir ela por 100. Então, a minha taxa vai ficar 0,03. Agora, com todos esses dados já retirados, né, do problema, da situação que a gente está resolvendo, fica fácil, né? Então, R$5.000 é o capital, 4 é o tempo, né, 4 meses, e a taxa de 0,03. Então, observe lá. Colocando isso na fórmula, basta eu multiplicar. Então, sempre dica, né, que a prof te dá. O importante é você fazer esse cálculo ali do ladinho no caderno e depois você fazer a conferência na calculadora. Então, veja lá como é que ficou. 5.000, né, vezes 0,03 vezes 4. Como eu falei, eu posso fazer 5.000 vezes 4 vezes 0,03? Pode. Eu posso fazer 0,03 vezes 4 e depois multiplicar pelos 5.000? Perfeito, sem problema. Quando eu tenho multiplicação, essa ordem dos fatores, ela não vai alterar, né, o meu resultado, né? Então, nesse caso aqui, com esse capital que eu emprestei, com essa taxa e nesse tempo, eu vou ter, né, no final vão ser R$600 de juros, né? Então, se eu for pagar, né, então vai ser o meu 5.000 mais o meu R$600 que foram os juros, né? Então, você veja que nessa aula, né, que a gente trabalhou hoje, que é os juros simples, quantas aplicações nós podemos fazer na compra de mercadorias, quando eu empresto dinheiro de alguém, quando de repente eu tiver dinheiro para emprestar para alguém, como que eu posso ganhar, né, um dinheiro extra, né? Então, dessa forma, com todos esses exercícios, a gente verificou que, na prática, é muito fácil a gente aprender esse assunto, né? Tá bom, gente? Então, espero que vocês, né, tenham gostado, pratiquem, né? Deixe teu caderno sempre em dia. Se você precisar, você pode voltar a ver as aulas, né? Elas estão sempre gravadinhas lá, tá bom? Então, e na próxima aula, o que a gente vai ver? Porcentagem e probabilidade, também que é um assunto super interessante que podemos aplicar muito no nosso cotidiano, tá bom, gente? Então, assim, foi muito bom estar aqui com vocês, tá? Estudem, fiquem bem e até a próxima aula.